Por duas vezes, em 1972 e 1994, os noruegueses rejeitaram a adesão à União Europeia, indo contra os vizinhos nórdicos como Suécia e Dinamarca, que adotaram o bloco europeu. Nesse contexto, sua população de 5,4 milhões de habitantes desfruta do segundo maior IDH do planeta, atrás apenas da Suíça, além do país ser o exemplo perfeito de como usar seus recursos naturais em prol da população, tendo em vista que a Noruega é um dos maiores produtores de petróleo e gás do continente europeu. Com o lucro da venda de commodities, criou um dos maiores fundos soberanos do planeta, avaliado em mais de 1,5 trilhão de dólares em ativos líquidos, pouco mais de 3 vezes o tamanho do seu PIB. Com isso, mesmo a Noruega possuindo todos os requisitos exigidos para conquistar um assento no Parlamento Europeu, como instituições estáveis e seguras e uma economia de livre mercado, a decisão de não pertencer ao bloco parte exclusivamente dos noruegueses, que mantém um forte receio em relação ao conceito do bloco e suas políticas compartilhadas. E nesse vídeo, vamos entender o que explica a recusa da Noruega em entrar na União Europeia, e como o bloco europeu representaria um problema para os noruegueses com uma possível adesão. Nesse sentido, para entender os motivos que levam à rejeição da Noruega em integrar a União Europeia junto de seus vizinhos escandinavos, é necessário entender a história do sucesso econômico norueguês, que fundamenta os princípios básicos que determinam o propósito da nação e sua visão de futuro. A guinada econômica e social da Noruega começa no final da década de 60, após a descoberta do campo petrolífero de Ekofisk na plataforma continental do país, um dos maiores campos petrolíferos do Mar do Norte. Nos anos 70, outras descobertas de petróleo e gás, como o campo de gás de Frigg, levaram o governo norueguês a regulamentar o setor, estabelecendo critérios que incluíam a participação obrigatória do Estado em até 50% de cada licença de produção, para proteger os recursos nacionais que eram inicialmente dominados por empresas estrangeiras. Porém, a criação da Statoil em 1972, atualmente Equinor após a fusão com as ações de petróleo e gás da Norsk Hydro, no ano de 2007, foi essencial por assegurar a participação direta do Estado na produção, venda e desenvolvimento do setor de petróleo e gás da Noruega, ampliado na década de 80, quando foi introduzido o SDFI, Interesse Financeiro Direto do Estado nas operações petrolíferas, tanto de empresas nacionais como estrangeiras. Esse mecanismo garante ao governo o direito de participação em perfuração de poços, oleodutos e infraestrutura terrestre, permitindo ao Estado o acesso a receitas de petróleo e gás, combinados com impostos sobre lucros desses recursos e royalties. O SDFI foi essencial por dar à Noruega lucros maiores com a exploração e venda de seus recursos naturais, permitindo ao país alocar essas receitas para outros setores da economia, além de ofertar serviços à população com mais qualidade e eficiência, sendo uma ferramenta potencializadora do estado de bem-estar social do país, o que, em simultâneo, acabou tornando o petróleo o carro-chefe da economia norueguesa. Desde que abriu sua plataforma continental para o mercado, a produção de petróleo tornou-se 4 vezes maior, levando a indústria petrolífera do país a alcançar uma participação para mais de 20% do PIB e cobrir quase metade das receitas de exportação da nação. No entanto, diferente de outros países que tiveram diversos problemas com o fato de possuírem petróleo, como o caso da Venezuela, por exemplo, a Noruega conseguiu escapar desse destino, pois diferente de outras nações que encontraram petróleo e se tornaram ricas, a Noruega já tinha uma sociedade desenvolvida e estruturada. Assim, os noruegueses evitaram problemas comuns como a doença holandesa e a forte concentração do capital em torno de uma única fonte de receita, que pode enfraquecer outros setores e tornar a economia menos competitiva, levando muitos países ao colapso. No caso específico da Noruega, um esforço interno foi mobilizado durante décadas para evitar esses problemas. A nação implementou uma série de políticas econômicas e institucionais ao longo dos anos, permitindo uma gestão eficaz dos recursos petrolíferos e garantindo uma economia diversificada e resiliente. Essa abordagem ajudou a evitar a
dependência excessiva do petróleo e a promover um desenvolvimento econômico sustentável. Uma dessas medidas está ligada à transformação do Estado como um agente regulador e grande responsável por estimular o desenvolvimento da indústria do petróleo. Nessa premissa, o Estado se consolida como uma entidade de gerência e garantia do interesse nacional, limitando o acesso do mesmo a uma parcela fixa do dinheiro proveniente dessas commodities. Essa parcela está vinculada a uma regra fiscal que implica diretamente na quantidade de receitas de petróleo que o governo pode usar em seu orçamento, onde a maior parte desse tipo de recurso é destinado para fundos externos da nação, como o Fundo de Pensões do governo da Noruega, o qual é utilizado para investimentos rentáveis em todo o mundo, avaliado em mais de 3 vezes o PIB da nação, ou cerca de 1,5 trilhão de dólares, mantendo participação em mais de 9 mil empresas em todo o mundo, possuindo 1,5% de todas as empresas cotadas em bolsa a nível mundial. Em relação a esse fundo, o governo tem acesso apenas ao rendimento ajustado pela inflação, estimado em cerca de 3% ao ano. Com isso, essas medidas citadas corroboram para que a Noruega conseguisse construir uma economia forte e diversificada, mesmo registrando recordes de exportações de petróleo. Hoje, o país é o 8º maior exportador de petróleo do mundo e o 4º maior exportador de gás natural. Ainda assim, essa questão não impediu a nação de construir uma das economias mais sustentáveis do planeta, responsável por abrigar uma das matrizes energéticas mais limpas da Europa, com 90% da eletricidade consumida no país nos últimos anos partindo de hidrelétricas. Dessa forma, surge a pergunta do porquê a Noruega se recusa a entrar na União Europeia. Em relação aos fatos analisados anteriormente, é importante citar o papel da Noruega como um ator global, destacado como uma das economias mais sólidas e competitivas do mundo, crescendo bem acima das principais economias europeias no ano passado, como Alemanha, França, Itália, Áustria, Polônia e Suécia. Nesse caso, todos os países citados pertencem à União Europeia e tiveram um crescimento abaixo de 1% em 2023, evidenciando com base nisso a intensa crise econômica vivida na União Europeia, que há mais de 2 anos vem passando por problemas energéticos, crise migratória e estagnação econômica. Esses problemas naturalmente afastam a ideia da Noruega de se juntar ao bloco, pois significa um investimento incerto para uma economia estável e em expansão. No passado, mesmo quando a Europa vivia um dos melhores momentos da sua história, e o bloco europeu estava prestes a se consolidar como uma das maiores organizações multilaterais do mundo, concentrando algumas das economias mais industrializadas de toda a Terra, a população norueguesa acabou rejeitando a adesão ao bloco 2 vezes seguidas. A primeira delas ocorreu em 1972 e a segunda em 1994. Nos 2 referendos, mais de 52% da população votou contra a entrada da Noruega na comunidade europeia, com preocupações em relação à soberania e autonomia nacional, usadas em ambos os casos como justificativa. Isso porque cada membro do bloco europeu deve ceder parte do controle sobre suas políticas internas para as instituições das organizações, como o Parlamento Europeu, Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, que criam políticas que devem ser seguidas pelos países membros de forma coordenada, seja no campo político, monetário ou até mesmo jurídico. Além disso, existe um ceticismo da Noruega em relação ao liberalismo de mercado incorporado na Constituição da União Europeia. Esse mercado, ditado pela livre circulação de bens, pessoas e empresas, que integra todos os países do bloco. Essa proposta é muito benéfica para grandes economias industriais como a Alemanha e França, que têm à disposição um grande mercado consumidor, isento de tarifas alfandegárias e barreiras burocráticas. Para nações mais pobres como Portugal e Espanha, significa um enorme desafio, pois esses mesmos países não conseguem competir diretamente com produtos alemães ou franceses, além de serem invadidos por empresas multinacionais que acabam gerando uma crise de concorrência. Também vale mencionar que os noruegueses são críticos da baixa efetividade do bloco europeu em consolidar sua política de combate às mudanças climáticas, algo prioritário para a Noruega, que se destaca pelo combate ativo contra esse problema.
A nação tem um enorme potencial de energias renováveis, como hidrelétricas, energia eólica e energia geotérmica, além de estarem reduzindo a sua dependência de combustíveis fósseis, oferecendo generosos incentivos fiscais e financeiros aos cidadãos que adotam veículos elétricos. Tanto que 88% das vendas de automóveis atualmente na Noruega são de carros elétricos. Porém, o sucesso da nação em ser um dos países mais sustentáveis energeticamente na Europa só é possível diante da alta oferta de recursos naturais disponíveis no seu território, principalmente o gás natural. Esse ponto é muito delicado para a União Europeia, que recentemente perdeu o seu maior fornecedor de gás natural e petróleo, a Rússia, a qual foi isolada pelo Ocidente após invadir a Ucrânia. Depois dos russos, a Noruega detém as maiores reservas de gás e petróleo da Europa, sendo muito beneficiada com a saída dos russos da concorrência. Tanto que nessas condições favoráveis, a Noruega se tornou a principal exportadora de gás natural para a União Europeia, fazendo a estatal norueguesa do petróleo, a Equinor, registrar em 2022 um lucro recorde de mais de 75 bilhões de dólares. Em virtude disso, ter a Noruega como membro representaria menos dependência da Rússia e amenizaria a crise energética vivida no continente. Sem contar que a riqueza presente em solo norueguês vai mais além, pois o país é abundante em terras raras, que abrigam elementos vitais para a fabricação de bens de alta tecnologia, como baterias de carros elétricos e geradores de turbinas eólicas. Em junho deste ano, a empresa de mineração Rare Earths Norway descobriu o maior depósito de elementos de terras raras da Europa, o que na prática tende a amenizar a forte dependência que o continente mantém da China em relação a esses recursos, pois apenas os chineses controlam 70% de toda a mineração global de terras raras, algo que tem gerado tensões geopolíticas e preocupações quanto à dependência de cadeias de abastecimento para os Estados Unidos e União Europeia. Entretanto, para a Noruega, manter-se fora da União Europeia nesse aspecto em discussão é mais vantajoso, uma vez que o país já está inserido no espaço econômico europeu, o que lhe dá acesso direto ao mercado da União Europeia sem a necessidade de ser um país membro do bloco e ter que arcar com mudanças na legislação, políticas externas ou mesmo contribuir com o Fundo Europeu, como acontece obrigatoriamente com os países da organização, incluindo políticas consideradas pouco interessantes para a nação, como a Política Agrícola Comum da União Europeia, conhecida como PAC, e a Política Comum das Pescas, que funcionam regulamentando a agricultura e a pesca no bloco, estabelecendo normais em relação ao uso de terras para plantio, redução das emissões de gases, uso de agrotóxico, limites de navios e controles rigorosos no volume de pesca, tanto que foram alvo dos protestos agrícolas realizados no início do ano, quando milhares de agricultores protestaram pelo continente. Portanto, quando se pensa em capacidade de gestão, desenvolvimento, resiliência e robustez econômica, a Noruega é exemplo, sendo a nação que está sempre a um passo no futuro. Não à toa o país detém um dos maiores fundos soberanos do planeta, projetado para atender a necessidades futuras da nação. Esse sucesso é o principal motivo da nação se recusar a entrar na União Europeia, que vive incertezas quanto ao amanhã, além de que aderir ao bloco representaria poucos benefícios para a Noruega, que já desfruta do espaço econômico europeu. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.